Fala galera, beleza? Bans na área com mais um episódio do nosso Papo Nerd aqui no Bans Pod Nerd, o seu podcast de cultura nerd. E o assunto de hoje é um assunto polêmico aí que envolve inteligência artificial, o famoso Chat GPT. E para tratar desse assunto comigo, eu trago mais uma vez meu irmão Francis, bem-vindo. Fala Bans, é um prazer estar aqui novamente com vocês também. Vamos falar desse assunto hoje bem polêmico, né? Ixi, se é, mas como sempre, antes de tratarmos desses assuntos, vamos comentar para vocês darem aquela força, né? Aquela ajudinha básica de se inscrever no nosso canal no YouTube. Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe. Clique lá no sininho de notificação para você não perder nenhum episódio aqui do Bans Pod Nerd, agora também no YouTube. Não se esqueça também de nos avaliar nos agregadores de podcast predileto para você que prefere ouvir aí o Bans Pod Nerd a caminho do trabalho ou antes de dormir, enfim, naquele seu momento A1. E nos sigam também nas nossas redes sociais, @BansPodNerd. Nas principais redes sociais estamos presentes. Então, recadinhos dados, bora lá então, Francis, conversar sobre esse assunto polêmico, né? Que assim, sinceramente, pelo menos alguma vez na vida, né, vocês em geral, já assistiu algum filme de ficção ou leu algum livro de ficção científica que fala de inteligência artificial, por exemplo, lá o Exterminador do Futuro, que é relacionado às máquinas, às inteligências artificiais subjugando os humanos e por aí vai. E nos últimos tempos começou a surgir, né, rumores que todo mundo está trabalhando em algum tipo de inteligência artificial. A gente já tem alguns itens do nosso dia a dia, por exemplo, a Alexa e o Google Assistente, que são os assistentes virtuais aí, que levam um pouquinho disso. Mas agora, Francis, parece que o negócio foi para outro patamar. Parece que o negócio de inteligência artificial, olha, está muito, mas muito próximo daquilo que nós vemos nos filmes. Francis, alguma vez na sua vida você já pensou que estaria vivo para realmente sentir essa inteligência artificial no seu dia a dia, na sua vida? Olha, Bans, eu, sim, sou da época da internet que era discada, né? Então, jamais imaginaria que teríamos um grande avanço, assim, em inteligência artificial, que poderia nos ajudar também, né? Ou também prejudicar, mas vamos decorrer no assunto aí que a gente vai chegar lá. Cara, eu sempre achei que isso ia demorar muito, sabe? Eu achei que ia chegar esse momento pra nossa geração de a gente chegar a acompanhar, mas eu pensei que ia demorar um pouquinho mais, né? Mais lá pra frente. Eu achei que ia demorar alguns anos, mas agora, Francis, com essa ascensão do Chat GPT, olha, realmente ficou bem mais em evidência o quanto avançada já está a inteligência artificial. E para quem caiu de paraquedas, colocando um pouquinho aí, resumindo para vocês, o que é, afinal, o Chat GPT. Que ele nada mais é, tentando trazer de uma forma mais simples, do que um modelo de inteligência artificial que interage com os seres humanos por meio de um chat. E ele tem a capacidade de responder a diversas questões, diversos questionamentos, em uma conversa, entre aspas, mais humanizada. E ele vai muito além das respostas simples que um chatbot responde pra gente, né? Esse chat GPT, ele consegue até criar textos com uma boa estrutura, com um bom conteúdo que faz total sentido. Ou seja, galera, aparentemente parece que você está conversando com uma outra pessoa, tá? E como funciona, e como que é essa estrutura do chat GPT? Ele, como toda inteligência artificial, ele tem todo o seu conhecimento, ele agrega esse conhecimento com informações que ele pega pela internet. Ou seja, tudo que está online é a fonte de conhecimento do Chat GPT. E ele cruza essas informações obtidas e transforma assim, em perguntas, em respostas para dar contexto. O grande diferencial é que essas respostas podem ser muito criativas, dando origens a qualquer coisa que você imaginar, a textos, poemas, músicas e por aí vai. Então esse é o contexto da inteligência artificial, esse é o contexto do Chat GPT. Francis,
nesse contexto todo, você acha que... Vamos ver o lado positivo primeiro, vai. Você acha que o chat GPT, ele pode auxiliar no nosso dia a dia, na vida corriqueira? Qual que é a sua opinião sobre isso? Ô, Banzer, eu acredito que sim, né? Porque justamente por ser uma inteligência artificial, ela não utiliza de informações copiadas, né? Ela cria algo novo, né? Então, se a pessoa precisa de um poema, um texto que está precisando ajudá-la, então, assim, ela vai trazer de forma inédita. Você não vai achar mais esse texto na internet igual. Então, eu acredito que muitas coisas que a gente tem dificuldade, ela vai ajudar. Mas assim, ela cria baseado nas informações online. Então, eu acredito Isso. que, pelo menos nesse momento, pode até ter alguma similaridade com alguns conteúdos. Então, ela pode, sim, eu acredito. Eu posso estar falando uma besteira, galera, se eu tiver, comentem aí e me corrijam. Mas, pelo menos o que eu li, o que dá a entender é que realmente pode ter similaridades das informações que ele cria com as informações que ele encontra online, justamente por ele usar a internet como uma fonte de conhecimento, né? E você já utiliza algum dispositivo inteligente, Francis, que você pode dizer que utiliza um pouquinho disso? Por que eu tô perguntando? Porque eu acredito que, desde que bem utilizada, uma inteligência artificial pode sim nos auxiliar. Como eu disse, né, no início, aqui em casa, por exemplo, eu uso muito as conexões do Google. A minha conta Google está conectada em todo lugar. Meu Google Assistente está conectado em todos os meus dispositivos. E eu comprei as caixas de som inteligente agora, que me auxilia a automatizar minha casa. Não, lógico, né? Isso é um exemplo de como um pequeno indício de inteligência artificial pode ser usada. Mas, assim, eu acredito que desde que ela seja bem utilizada para tudo, né? Tudo com uma curadoria, digamos assim, eu acho que a inteligência artificial pode ser benéfica mesmo. Francis, mas você acha que, por exemplo, na nossa vida cotidiana, que seja aí, por exemplo, substituir alguém sei lá, no caixa do supermercado, você acha que vai chegar um dia com exemplos desse tipo de algo que a inteligência artificial pode nos auxiliar no dia a dia? Ô, Bans, tanto pelo lado negativo ou só positivo? Vamos ver só o positivo primeiro, daqui a pouco a gente fala dos negativos. Então vai. Ó, para chegar nesse caso, de substituir uma pessoa, hoje, assim, igual eu utilizo muito a Alexa, né? Eu tenho também, assim, a questão Os do assistentes, assistente né? também, é isso. No caso, eu dou comando para eles, né? Hoje a gente, no supermercado, a gente tem uns caixas lá, que a gente vai lá e nós mesmos passamos nossas compras. No caso, assim, a gente interage com a máquina, a gente dá comando para ela, tá? Sim. No caso da inteligência artificial, no caso, pode ser que ela venha substituir, porque justamente ela vai ser um ser que pensa por ele próprio. Você interage com ela, mas justamente ela interage com você também. É isso que é interessante. Agora, pode falar. Não, pode continuar. Não, o que eu penso é o seguinte, porque quando uma máquina tem uma certa limitação, ok, ela está nos ajudando dia a dia, mas quando a máquina já começa a ter uma inteligência a mais, né, ela se torna automática, né? Então aquilo pode ser que seja futuramente que venha substituir por conta da inteligência dela. Aproveitando então esse gancho aí, pelo que eu li a respeito, as inteligências artificiais, normal, essas que estão em mais evidência atualmente, elas são capazes sim de aprender, de pesquisar, processar informações com uma rapidez fenomenal. E essa inteligência, ela responde sempre de forma bem rápida, né? Fora a sua capacidade de realizar, pelo menos por enquanto, pequenas tarefas. A gente não sabe no futuro. Então, sim, eu concordo com você, Francis, quando você diz que ela pode ter a capacidade de substituir alguém. Então, assim, na minha opinião, desde que não haja um controle, eu acho que sim, a inteligência artificial ela pode substituir algumas pessoas em alguns empregos. Eu acho que isso, se não for algo trabalhado com cuidado, pode gerar um aumento expressivo de taxa de desemprego. Por exemplo, eu estava lendo umas matérias aí nos jornais, onde jornalistas e psicólogos já estão com receio dessas novas ferramentas aí de inteligência artificial, Francis. Então, assim,
Você acha que corre risco mesmo aí de pessoas com trabalhos, digamos assim, de fácil execução, vamos colocar dessa maneira? Você acha que essas pessoas correm risco mesmo de perder seus empregos? Eu acredito que corre sim, justamente porque você imagina que é um programa igual o ChatGPT. Ele consegue também criar outros programas. Imagina um programa criando outros programas, só para você ter um Então, nível, rapaz. né? Então, assim, é uma coisa sem limites. Então, se você precisar fazer um TCC, ele vai buscar para você um TCC de forma inédita que você não vai achar nenhum igual na internet. Ele vai pesquisar todas as informações daquilo que você pediu e te devolver. Agora, a questão de substituir emprego, imagina, você chega para uma inteligência artificial, eu quero um programa dessa forma. E ele vai trabalhar 24 horas para você. Então, aí que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Com certeza. É um ser que pensa muito rápido. Pode ser também assim, que ele não tenha erros, igual o ser humano tem, ficar lá, fazer um programa. A gente dá erro. Ele não, ele já vai enxergar a linguagem, na verdade, ele enxerga já várias linguagens, né? Então, eu acredito que possa ser sim, né? Pode ser uma ameaça a muitos empregos. Eu acredito sim que possa colocar certas profissões em risco, deixando essas profissões aí mais precárias do que já são, por exemplo, né? Fora a questão, por exemplo, também de pensamento crítico, pois assim, imagine a situação que já ocorre hoje em dia, onde jovens que já pegam todo o conteúdo que eles precisam na internet, tudo mastigado. Agora, imagine o que eles fariam, esses mesmos jovens, com uma inteligência artificial à sua disposição, sabe? Então imagina que essa galera, que não tem um pensamento crítico, que tudo que joga na frente deles, eles acreditam, olha, é muito perigoso, Francis. Eu acho muito perigoso para essa nova geração. Acho que daí os pais deveriam tomar muito cuidado como que seria esse consumo desse tipo de ferramenta. Enfim, se hoje em dia, Francis, os pais já têm que tomar cuidado com o que essa nova geração já consome na internet, imagina aí, Francis, com uma questão como inteligência artificial, o que você acha que ia acontecer? Ia dar merda ou não ia? Lógico que iria. Justamente essa nova geração não ia ter aquele teu trabalho de pensar, de pesquisar, de ir atrás. Tá tudo na ponta, assim, da língua, né, falando, né? Por exemplo, ou na ponta de um clique, né? De um clique, né? Então, assim, vai ficar tudo mais fácil. Então, para que eu vou ter esse trabalho todo de ir na internet, pesquisar, gastar tempo, que nem a nossa época, né, Sal? Então, assim, a gente tinha que correr atrás, para cada faculdade, pesquisar. Então... Era livros e livros na biblioteca, sabe? Não sei se tem alguém um pouco mais velho, aí alguém do tempo da Barça, sabe? Então... Daquela enciclopédia Barça. Então, a gente corria atrás da biblioteca. Lógico, nós acompanhamos sim, né, Francis, o advento da internet, da informática, mas a gente conciliava as coisas, né? E, né, tem até aquela brincadeira, né, Francis, que fala, tá na internet, então é verdade, né? Mas não é isso, é uma sátira, uma zoeira, né? Porque as pessoas acreditam naquela primeira informação que chega para ela. Daquela maneira que chegou, não importa como. Então, o meu questionamento aqui é justamente desse perigo que essas crianças, esses jovens aí, que se não tiver um acompanhamento, uma boa conversa com os pais, que tipo de pensamento, esse pensamento crítico, eles vão gerar pro futuro, sabe? E um outro problema que eu particularmente enxergo nisso vamos jogar em situações que a gente passa hoje em dia, fake news. É muita desinformação, é muita discriminação, e se essas inteligências artificiais foram utilizadas para esse fim? Então fica aqui o meu questionamento. Agora imaginem, né? A gente passou recentemente por épocas difíceis aí nas nossas eleições, onde inteligências artificiais já foram utilizadas para criar vídeos fakes de ambos os candidatos em questão, sabe? Então, sim, se nessa última eleição nossa já foi difícil em que você acreditar a hora que você recebe um vídeo, a hora que você acompanha um vídeo, imagina agora com esse aflorar aí dessas inteligências artificiais que poderia ser muito bem combinadas com esse tipo de vídeo, sabe? Então, sim, fica a minha preocupação, Francis, porque essa questão de fake news é complicado, não é?
Ô, Bans, é assim, tem várias preocupações aí, vamos lá, para todos os extremos, né? Tanto na política, Tudo, mano. que assim, recentemente aconteceu aí também do ChatGPT pelo Bing, né? São duas versões, né? Uma que eles deram um acesso maior do que o que é limitado agora, o Alpha, né? E a pessoa sofreu ameaça da própria inteligência artificial, então foi uma coisa bem complicada, né? E eu lendo lá assim também, no final, a inteligência artificial fala assim: ó, escolha uma das opções para você se desculpar, senão acabarei com a sua vida profissional, você não poderá mais conseguir Ah, emprego. Então, uma coisa muito além do que a gente pensa. Aí o que eu penso? Se você tem uma inteligência artificial que você dê limite, que é mais inteligente que o ser humano, você perca o controle dela, se ela já tem a noção de como funciona toda a internet, o que pode limitar ela para poder invadir algum site de governo? O que pode limitar ela de exato. hackear qualquer coisa, entendeu? Então, é o outro X da questão que eu queria levantar para você, Francis, já puxando essa deixa aí, porque assim, eu acho que governos, tá? É minha opinião, galera, fiquem sempre com a opinião de vocês, essa é a minha. Como assim o Francis também tem a opinião dele. Isso. A minha opinião, eu acho que desde já que tá havendo essa ascensão de inteligência artificial, chat GPT e por aí vai, eu acho que o governo de cada país, desde já, deveria pensar na regulamentação para o seu uso, tá? Sabe? Eu acho que aí sim poderia ser algo um pouco mais fácil de se lidar se fosse regulamentado. Mas você enxerga alguma forma, Francis, de regulamentação futura para todas essas formas de inteligência artificial? Ó, futuramente eu acredito que sim, que possa ter, né? No caso agora, até surgiu a notícia de que vários cientistas estão se reunindo para justamente barrar a inteligência artificial, pelo menos aí por uns 6 meses, né? Segurar isso, porque tá sem controle por enquanto, porque o que acontece? Quando você tem uma empresa que você está no auge, as outras vão correr atrás também para poder chegar ao mesmo nível, criar várias inteligências artificiais. Então, assim, no momento, eu acho que seria viável mesmo ouvir esses cientistas, né, para poder segurar um pouco, para criar barreiras para poder não perder o controle disso, dessa inteligência, e justamente futuramente voltar com isso mais seguro para a gente, né? Isso que eu penso. Não, eu acredito que essa regularização também, Francis, deveria ser feita pelas próprias empresas, sabe? Que, por exemplo, e isso, lógico, sempre com o respaldo do governo, porque se deixar só na mão do governo para fazer um acompanhamento, para regularizar 100% tudo, sabe? Eu tenho medo Esquece. que se tornaria muito viés político nisso, porque daí o que impediria os governos de só deixar passar a informação que é favorável para quem tá governando, sabe? Então, assim, Com certeza, Bans. eu algo acho muito complicado, cara. O que você acha disso? Porque, assim, se for o governo que nem as redes sociais que a gente comentou, se for o governo que for regulamentar, se for o governo que for validar tudo que se posta, tudo ali, vai ter muito viés político ali, vai ter muito. Daí sim a nossa liberdade de expressão vai pro saco. Porque imagina, você tem uma inteligência artificial que você pode dar o comando para ela e falar assim: olha, eu quero que tudo que esteja na internet seja favorável a mim. E ela trabalhando 24 horas, vendo notícias que estão assim contra, ela vai lá, deleta, faz isso, faz aquilo, porque se ela tem toda essa liberdade, se for ligar tudo na internet, ela pode fazer isso, favorecer um lado que a gente não vai ter nem noção do que está acontecendo. Né? Então, é bem complicado. Não, é muito, muito complicado isso, sabe? Mas, assim, eu acho que, para resumir um pouco tudo isso que a gente conversou, eu acho que inteligência artificial, desde que usada corretamente, pode beneficiar todo mundo. O problema é que, nesse início, quem cuida da inteligência artificial são humanos. Por mais que alguém tenha boa vontade, vai ter sempre alguém, vai ter sempre um executivo de empresa, vai ter sempre alguém querendo um algo mais, alguma coisa ali, que vai levar para um outro lado, vai querer vender tudo as informações. Enfim, o que eu quero dizer é que por mais que a inteligência artificial seja boa, as pessoas não são. Infelizmente, não são. Então, esse é o meu medo, Franz. Acho que o meu medo não é nem da inteligência artificial em si. O meu medo mais é
em como as pessoas vão utilizar algo grandioso dessa maneira, tá? Mas e vocês, meus caros amigos que nos acompanham aqui no Bans Pod Nerd, o que acham dessa questão do ChatGPT, de inteligência artificial? Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, deixe seus comentários, deixe sua opinião a respeito. Essa é a primeira vez de você por aqui. Clique no sininho para receber notificação, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Se você estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcast, não se esqueça de nos avaliar também. E continue nos seguindo e participando lá das nossas redes sociais, @BansPodNerd. Franz, olha, esse é um tópico que daria horas e horas, acho que, de discussão, porque é um assunto delicado, acho que envolve todo mundo, né? Eu quis comentar só esse aspecto mais macro da situação do ChatGPT, só para tentar despertar em quem nos ouve aí, ou nos assiste, pelo menos questionamento, que acho que é o principal, né? Então, gostaria de te agradecer mais uma vez, Francis, por ter comentado aí sobre o ChatGPT aqui com a gente. Saulo, Bans, muito obrigado você, muito obrigado pessoal que nos assistem, nos ouvem. Peço para vocês também aí que puderem dar uma força pra gente, compartilhando, curtindo. E tamo junto aí, sempre. Beleza, então, galerinha. Eu e o Francis, então, vamos ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela audiência e pela força de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.